Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é sobre o porquê nós perdemos a paz. Bom dia pessoal, Paulo Santos falando com vocês aqui também. Então, hoje nós estamos no nosso terceiro dia. Então a gente entende, né? Nós entendemos, através do nosso devocional do dia de hoje, que só tem uma maneira que a gente pode experimentar a paz duradoura que excede aí todo entendimento, ou que isso faz a gente suportar todas as aflições que a gente pode ter, que é através da fé. Ou seja, a gente não tiver fé em Deus, a gente não vai conseguir suportar as dores, as aflições, os problemas, e a gente simplesmente vai perder a nossa bênção, literalmente. No decorrer do devocional do dia de hoje, você vai ver como isso aconteceu na vida de algumas pessoas, né? Então, a Bíblia diz que a gente tem que ter uma fé ativa e ilimitada confiança em Deus, independente da situação que está à sua frente. Independente se a lógica ou se a razão diz que não vai dar, que é impossível, numericamente impossível, mas você tem que entender que Deus ele não precisa de número, não precisa de situação favorável, muito pelo contrário. Quando mais difícil é a situação para Deus, melhor é para que nós vejamos a grandeza dele na nossa vida. Nossa, de onde não tinha possibilidade, Deus fez criar, para que isso a gente veja como um milagre, né? E pra gente é uma coisa tão grande, mas às vezes pra Deus é uma coisa tão simples, mas é dessas formas que a gente consegue entender um pouco do tamanho dele, da proteção e do amor que ele tem sobre nós, né? E da proteção em nossas vidas. Então, na referência histórica do nosso tema do dia de hoje, fala um pouquinho da história que aconteceu com Moisés. Então, a Bíblia diz que o povo ele tinha sido liberto do Egito, liderados por Moisés, e eles andaram bastante rumo à terra prometida, que era a terra de Canaã, né, que Deus havia os prometido, essa terra boa que como diz a Bíblia, né, que dessa terra saía leite e mel, ou seja, na tradução, o que queria dizer que era uma terra muito fértil, muito rica para eles, onde eles iriam viver. Então seria uma terra onde eles teriam abundância em tudo que eles fizessem, né? E a Bíblia diz, lá no livro de Números, né, no capítulo 13, que eles chegaram nessa cidade, no país de Canaã, na verdade, né? Chegaram ali na fronteira do país de Canaã, só que eles não adentraram direto. Moisés sabia que o povo que morava lá era um povo ruim, um povo mau. Então eles decidiram fazer um acampamento na fronteira, né, desse país, e Moisés selecionou 12 pessoas das várias tribos para poder entrar na cidade e ver como ela era. Então diz a menção, né, ali nos versos 16 ao 20. Então ele diz: descubram o quanto essa gente que mora lá são fortes e veja se o solo é bom para lavoura, ou seja, para plantação, e tragam alguns frutos para que a gente veja se essa terra é realmente boa. E assim foi feito, conforme Moisés determinou. Então 12 espias foram até a terra para ver como o pessoal lá era forte e eram maus e tudo mais. Sim, e no verso 27 e 28, a Bíblia diz que 10 desses espias que Moisés pediu para que fosse lá, quando eles voltaram já falando para ele que o povo que morava lá era grande, era forte, se tentasse invadir, seriam mortos. Então eles já foram tomados pelo medo ali naquela situação, né? Eles viram a realidade lá e já ficaram super preocupados, com medo, já queriam desistir. Depois disso, eles ficaram com tanto medo ao ouvir isso que o próprio povo começou rumores uns com os outros, falando: teria sido melhor a gente ter ficado no Egito, morrer por lá teria sido melhor. Ou seja, era algo que eles já estavam acostumados, né? Eles não queriam ter saído da zona de conforto deles, mesmo sabendo que tinha a terra prometida para eles adentrarem e, enfim, viver todas as promessas que Deus tinha dado para eles. Eles ainda assim escolheram pensar que era melhor ter ficado no Egito.
E chegaram a dizer que, além de melhor ter ficado no Egito, era melhor até mesmo ter ficado no deserto. Ou seja, eles queriam qualquer coisa menos aquilo que Deus tinha prometido, pelo medo que eles ficaram, né? Então, na própria palavra que eles falam assim: teria sido melhor morrermos no Egito ou mesmo no deserto. Se o povo que mora lá na cidade é grande e forte e ia matar eles de qualquer jeito, por que eles não decidiram tentar? Já que eles estavam pensando que era melhor morrer no deserto. Todas as possibilidades que eles colocam levam à morte. Ou no Egito, ou no deserto, enfim. Mas eles, em momento nenhum, eles pensaram em pegar para si, ter fé ali e enfrentar aquele povo. E aí chegaram ao ponto de falar assim, que iriam morrer em batalha e as esposas e filhos serão capturados. Então eles queriam escolher um outro líder que não fosse Moisés, que não tivesse essa ideia de ir em frente com esse plano. E a Bíblia diz, né, essa história nos conta que esses 10 espias, o que eles viram nessa cidade era um povo que era descendente de gigantes, ou seja, pessoas muito fortes, né? Alguns desses descendentes depois foram também ali da terra dos filisteus, né? Que lá na frente Davi lutou contra um deles, né? Golias. Mas esse povo, eles eram descendentes de gigantes e eram em grande número. Ou seja, tanto esses 10 espias, eles viram isso, e 2 que viram de forma diferente, também tiveram a mesma informação, que eram povos, né, que tinham uma grande estatura em grande quantidade. Então essa história, né, nos conta que desses 12 espias, como a Dalila disse, 10 deles viram uma forma negativa ali da situação. Ou seja, aqueles 12 que foram enviados viram que o povo que estava lá eram descendentes de gigantes, ou seja, eram pessoas e povos muito grandes e em grande quantidade. Era todo um país, né? E eles eram apenas um acampamento, né, de refugiados do Egito. Então essa informação eles tiveram, os 12, né? E 10 preferiram pensar assim, mas a Bíblia diz que 2 deles tiveram essas mesmas informações, mas decidiram enxergar de forma diferente, ou seja, enxergar com os olhos da fé, né? Então, ao mesmo tempo que esses 10 se apavoraram e chegaram falando tanto para Moisés quanto para todo o povo que eles seriam mortos, que eles deveriam voltar para o Egito, 2 desses 12 que foram, né, Josué e Caleb, viram de forma diferente e falaram para o povo: não tenham medo, Jeová está conosco, vai ser fácil a gente tomar essa terra, porque o nosso Deus está conosco, nós não estamos sozinhos. Mas o povo, ele decidiu escutar aqueles 10 lá que haviam falado asneiras, né, amedrontando o povo, falou: são gigantes, são em grande número, a gente vai ser esmagado. Então a história conta que eles se viram como gafanhotos perto dos gigantes, né? Eles viram aqueles homens daquele tamanho, se acovardaram e passaram todo esse medo para o povo, e o povo absorveu esse medo que eles tiveram, né? Não ouviram Josué e Caleb, ouviram os outros 10 que imporam medo nele, né? E na Bíblia fala também que o povo até quis matar, né, Josué e Caleb, por conta de eles terem encorajado o povo a prosseguir com o que estava determinado por Moisés. E essa parte da história nos leva a refletir sobre a nossa vida, que em muitos momentos, mesmo às vezes sem a gente pedir, vem as pessoas nos aconselhar, que são exatamente como aqueles 10 que ficaram com medo de entrar em Canaã por causa dos gigantes. Então, de quem você tem ouvido conselhos? É muito fácil a pessoa olhar o seu problema de fora, querer te aconselhar, às vezes não tem nenhuma base pra estar te instruindo a fazer alguma coisa ali, né? Então, uma vez eu vi uma frase que diz que a gente nunca vai pedir um conselho para construir alguma coisa de alguém que nunca construiu nada. Então essa é a maior verdade. Às vezes as pessoas nunca fizeram nada daquilo que você está fazendo, querem te aconselhar e ainda não têm fé, não
guiadas pelos pensamentos do céu, né? Sempre agem por força própria. Então, assim, os conselhos que elas vão te dar pode funcionar para elas, mas em algum momento não vão dar certo, igual daqueles 10. Eles tinham várias ideias de morrer em qualquer outro lugar que não fosse Canaã. Eles queriam sofrer por qualquer coisa que eles estivessem acostumados, menos pela promessa deles. Então muita gente é assim. A gente deve escolher não olhar de modo natural para as coisas. Porque muitas vezes eu sei, a gente está passando por algum problema, enfrentando alguma batalha, e as palavras que as pessoas falam pra gente parecem muito confortantes. Se você estiver passando por um problema, o que você menos quer é ser contrariado com aquilo, né? Então, se vier alguém pra te falar que você tá certo naquilo que você fez e que você agiu certo, você vai gostar de ouvir aquilo. Mas muitas vezes Deus quer alguém pra levantar a nossa fé e falar assim, olha, não é por esse caminho aí não. Você tem que enfrentar isso, você tem que bater de frente, você vai conseguir porque Deus é contigo. Então a gente deve analisar essas coisas, para quando alguém vier falar, nos dar conselhos, nós sabermos exatamente quais conselhos a gente deve tomar para si, né? Sim. E prosseguindo, né, na história, como o povo decidiu ouvir esses 10 que não tiveram fé, não exercitaram a fé e deixaram o medo tomar conta deles, a Bíblia diz que Deus ficou muito zangado, muito triste com o povo, porque esse mesmo povo havia presenciado diversos e diversos milagres que Deus realizou a eles. Então, esse povo, eles viram as pragas que foram jogadas sobre o Egito, por Deus estar protegendo eles. Viu-se o mar abrir na sua frente para eles poderem passar, fugindo do exército de Faraó. Tiveram a coluna de fogo durante o dia e à noite também, para poder os guiar durante todo o deserto. Tiveram maná caindo do céu, que era uma espécie de carne, um pão, que eles puderam se alimentar, né? Então eles viram diversos milagres que Deus tinha feito na vida deles, né, para os mantermos vivos, para chegarem na terra que Deus tinha prometido, que era a terra de Canaã, né? E a história diz lá no capítulo 14 já, que Deus disse a Moisés, ele ficou tão triste que ele disse a Moisés, nenhum dos que tem 20 anos ou mais entrará na terra de Canaã. Eles viram milagres que eu fiz no Egito e no deserto, mas não confiam em mim. Por isso vão perambular no deserto por 40 anos até morrerem. Só Josué e Caleb entrarão na terra de Canaã. Ou seja, o povo viu tantos milagres que Deus fez, presenciou esses milagres a olhos vistos, e mesmo assim, numa situação dessa, preferiram não confiar em Deus. Então, Deus decidiu que todos eles que tinham 20 anos ou mais teriam uma morte prematura e ficariam 40 anos andando no deserto. E somente os filhos desse povo, né, entrariam e conheceriam a terra que foi prometida aos seus pais, aos seus antepassados. E é engraçado essa história, porque se a gente pega um mapa hoje da região onde eles estavam e de Canaã, é uma diferença de cerca de 3 dias andando. Ou seja, se a gente for ver 3 dias andando para 40 que eles ficaram, com o castigo deles foi grande, né? Então eles ficaram 40 anos andando em círculos, e Deus fez todos eles morrerem prematuramente, e só os seus filhos, né, conheceram a terra que foi prometida, que foi a terra de Canaã. E os únicos 2 desses 12 espias que decidiram exercitar a fé foram Josué e Caleb. Então eles foram os únicos que puderam contemplar a terra que foi prometida, a promessa ser cumprida na vida deles, né? Então, a partir desse final dessa história, a gente pode ver o quão triste é a escolha das pessoas a não ter fé, né? Pode ser que eles fizeram isso inconsciente mesmo, tomados pelo medo. Não sei o que levou eles a realmente... Porque se você for parar pra pensar, todas as hipóteses que eles mesmos
colocaram para a vida deles levavam à morte. Então eles não quiseram nem tentar. Hoje a gente olhando, a gente fala, gente, mas parecia tão óbvio. Era uma promessa e tal. Mas assim, é um exemplo para você entender que se você for com medo e deixar o medo te tomar e pensar em tudo que pode dar errado, você pode perder a sua promessa. Se a promessa de Deus para a vida deles era algo do interesse deles e pelo medo, o medo convenceu eles a não querer essa promessa, você imagine o quanto as adversidades podem nos afastar de Deus. Ontem a gente falou que para você ter paz, você tem que ter ali a sua relação com a presença de Deus, né? Você tem que ter ali a sua intimidade. Isso é exercitado através da fé, da leitura da palavra, mas principalmente a fé. Você tem que acreditar naquilo que você está lendo, naquilo que você está praticando. Então tem alguns pontos aqui que eu vou falar para vocês que eles são com relação ao que faz você perder a fé. Mas primeiramente dizer que a fé, ela promove a paz dentro de você, porque é ela que deixa a presença de Deus firme e forte ali, ardendo no seu coração. Você tem a certeza que todos os lugares que você vai, Deus está com você. É a sua fé que faz isso, que faz você crer. Uma coisa que faz a gente perder a nossa bênção, vamos dizer assim, perder o caminho da nossa terra prometida, é justamente o medo repentino. O que acontece? O certo seria eles confiarem para ter domínio emocional e não ficar pensando aquele tanto de besteira que ia dar errado, porque Deus já tinha determinado. Então esse medo repentino, ele faz a gente fraquejar na nossa fé e começar a deixar os pensamentos ruins tomarem de conta até que a gente desista de receber a nossa promessa. Então é uma das coisas que você deve evitar quando você estiver prestes a fazer alguma coisa ou a começar algo, estudar, trabalhar, enfim. Que você tiver esse tipo de pensamento, você já repreende, porque você sabe que aquele tipo de medo ali está tentando tirar a sua bênção. O próximo é o próprio inimigo, né? O certo seria a gente resistir a ele. Porque a Bíblia fala que quando a gente resiste ao inimigo, ele foge de nós. Mas muitas vezes, o que acontece? Quando a gente bate de frente com alguma situação em que a gente sabe que o inimigo tá ali, a gente se acovarda. Igualzinho o povo lá no deserto fez. Então resista, seja firme, tenha fé. Com a fé você pode qualquer coisa. O próximo é o pecado. É fato que uma pessoa em paz e uma pessoa atribulada da mente não tem como estar na mesma cabeça, a paz e a rebelião, vamos dizer assim. Então ou você fica em paz, tendo fé, ou você fica na rebelião, tendo medo, enfim, fugindo dos seus próprios pensamentos, porque você sabe que aquilo ali não vai te levar a nada, mas você também não consegue, é aquela coisa, uma atribulação mesmo. Então eles não podem estar no mesmo lugar. O remédio para isso tá na palavra também. Confesse os seus pecados e peça ajuda para Deus para rejeitar e resistir às tentações. Então Deus, ele sempre vem nos ensinando como a gente fazer cada coisinha. Basta a gente procurar, basta a gente buscar. Isso é mais um ponto que mostra que você tem fé. O próximo é desistir de ter paz. Quantas vezes você não tá lá há tanto tempo indo pra igreja e tudo dá errado, isso e aquilo e tal, e você vai, larga de mão aquilo ali. Eu te falo uma coisa, ninguém vai te fazer desistir de ter fé. A única pessoa capaz é você mesmo. Pode o mundo cair ao seu redor. Se você não desistir, a sua fé vai fazer você chegar onde Deus falou que você vai chegar. Então não desista de ter fé, não desista de ter paz, não desista da presença de Deus. E o último ponto é perder o foco. Eu sei que assim, hoje principalmente, né, com essa pandemia, a gente ficou muito suscetível a
todas as informações externas destruírem um pouco a nossa mentalidade, o nosso emocional. Tudo é muito delicado. Então o nosso foco facilmente sai da presença de Deus. Facilmente a nossa fé fica em dúvida ali, né? Com todas essas condições adversas. Então, essas informações que a gente recebe diariamente faz a gente perder o foco da presença de Deus. Faz a gente deixar a nossa fé mais maleável, para quando alguma coisa de nada acontecer, a gente já desiste ali da nossa paz. Então, assim, a gente não pode permitir que a gente seja influenciado por coisas que nos tiram da presença de Deus. Você entende? A gente pode escolher o que vai influenciar a gente. E Deus, ele nos dá a autonomia de ter poder sobre o nosso emocional, sobre o nosso sentimental. Então, se você pode escolher, então faça isso. Escolha as coisas que não vão te tirar do foco de Deus. Se você seguir esses passos, com certeza você não vai perder a sua paz. E aqui a gente traz 2 versículos, né? Que é Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Então, ele nos instrui a ser pessoas fortes, que acreditam, pessoas que obedecem. Quando você deixa a sua paz, quando você deixa de ter fé, é um ato de desobediência. Tenha isso na sua cabeça. Eu tenho certeza que se você tiver isso em mente, você jamais vai perder a sua fé. Você não vai querer desobedecer a Deus. Porque mesmo sem você saber as suas promessas, você vai querer alcançar elas. Porque você sabe que Deus não vai ter nada ruim para você. Agora você olha para o povo no deserto, que sabia da promessa, era Canaã, era terra fértil, era riquezas, era tudo de maravilhoso naquela época. E mesmo assim, se deixaram ser tomados pelo medo. Né? Então aqui o próximo versículo, ele é em João, capítulo 14, versículo 27, que diz assim: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos e não tenham medo. Ou seja, muitas vezes a gente fica querendo aquela tranquilidade momentânea ali que o mundo nos oferece, né? Aceitando tudo de todos, respeitando, porque a gente não pode falar nada, enfim. Nos anulando para poder estar inserido na sociedade. De um jeito que a gente seja aprovado pelo mundo, para poder viver ali em harmonia. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente busque pela paz dele. Então não importa o que acontecer, não importa, não desista de ter a sua paz, que é a presença de Deus, exercitar a sua fé. E lembre-se, sempre com muita obediência. Bom, visto tudo que a gente falou aqui hoje, você acredita, mesmo assim, que vale a pena ter medo, vale a pena deixar ser vencido pelo pecado, vale a pena deixar o inimigo te manipular, vale a pena perder o foco? Você acha que com todas essas informações, sabendo que as pessoas perderam a sua bênção por tão pouco, só porque deixaram de confiar, você acha que vale a pena não ter a presença de Deus na sua vida? Vale a pena não ter fé? Eu sei que eu falando assim parece muito fácil, né? Lógico que vale a pena ter fé. Mas aí eu te desafio a você acreditar, a você levantar e falar: hoje vai dar tudo certo porque Deus está comigo. Eu desafio você a tomar os seus problemas nas mãos e falar assim: o Deus que eu sirvo, ele já resolveu tudo isso aqui. Isso aqui foi resolvido lá na cruz. Então, vá em frente, pegue a sua fé, exercite ela, coloque ela à prova. Deus quer te provar para ele te aprovar. Então não tenha medo, não tema o inimigo, seja firme, seja uma pessoa que vai conseguir, que vai viver a promessa. É isso que Deus quer de nós, amém? Então que vocês pensem e reflitam sobre isso durante o dia de vocês. Foi uma palavra excelente, espero que vocês tenham sido impactados o tanto que eu fui, porque
Foi uma palavra que falou muito comigo. E é isso, amanhã a gente estará junto novamente. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço.